Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal de educação que mais cresce no Brasil. Estamos dando sequência a uma maratona de vídeos aqui no YouTube com aulas voltadas para o concurso de Açailândia, que são conteúdos que serão cobrados, disciplinas que serão cobradas, e eu espero estar ajudando a cada um de vocês que está prestigiando aqui meu trabalho, minha dedicação. Muito carinho e empenho que eu tento trazer, de alguma forma, tentar auxiliar vocês nessa caminhada que não é fácil. Nós sabemos que aqueles que realmente se dedicam, né, estudam diariamente, sabem que enfrentam muitos desafios, obstáculos para conseguir chegar ao seu objetivo. E eu espero, sinceramente, que você consiga também realizar o seu sonho de ser futuramente um servidor, uma servidora pública, ser aprovado em concurso público e mudar radicalmente a sua vida, né? Mudar a sua história, tá bom? Então você tem a oportunidade hoje de escrever uma nova história, uma linda história. Então escreva da melhor forma possível. Aproveite, valorize as aulas, todos esses momentos, esses encontros em que nós estamos aqui dialogando, estudando. Aproveite, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostar desse conteúdo, se quer acompanhar, continua, deixa ali, aperte ali o sininho, tá? Para que você possa ser notificado conforme os vídeos forem, eu for colocando mais vídeos aqui, tá bom? Então vamos para a vinheta e já que a gente retorna. Ok, pessoal, então estamos de volta para mais uma aula hoje aqui no canal Concurseiro da NASA. Vou baixar aqui o áudio. E estamos dando sequência ao nosso estudo. Hoje, a aula 2 de Direito Administrativo. Temos uma playlist aqui no canal, onde estamos fazendo essa maratona, né, de teoria mais exercício, onde eu abordo alguns tópicos, os principais tópicos de algumas matérias, e logo após nós praticamos, né, fazemos exercício para compararmos ali e vermos se realmente esses assuntos são recorrentes, tá bom? A banca que foi definida para o concurso de Açailândia é a banca Funvap, e nós iremos agora falar sobre centralização, desconcentração e descentralização administrativa. Hoje você vai saber qual a diferença de cada um desses termos aí e como a administração pública se organiza, como é que ela está organizada formalmente, tá certo? Você que é concurseiro e concurseira, já antecipo a você que esse conteúdo é um conteúdo que é aplicável não somente para o concurso da Prefeitura de Açailândia, mas diversos outros concursos, tá bom? Diversos outros concursos cobram esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que eu posso dizer para você que pode ser extremamente útil para você, porque ele vai te dar um entendimento maior de como a organização pública, como a administração pública funciona, tá certo? E, além do mais, para que você realmente internalize tudo isso que eu vou passar hoje, é muito importante que você pratique exercício. Então, a partir da aula de hoje, você vai pegar um pouco da teoria, vai ver alguns exercícios, mas o segredo para você realmente fixar as informações é você fazer uma quantidade específica de exercícios diários, tá bom? Então, espero que possa ser claro, que tenha sido claro. Então, vamos para as definições aqui. Bom, então o nosso primeiro conceito de organização administrativa, o que seria a organização administrativa, tá bom? Lembrando, pessoal, que quando se fala em organização administrativa, estamos falando da máquina pública. Quando nós nos referimos à administração, é comum utilizarmos, tá, o termo Estado para se referir à administração pública. O Estado é a própria administração pública e ele precisa se organizar. Nós somos, por exemplo, regidos pelas leis que o próprio Estado criou para regulamentar o nosso comportamento individual e coletivo. Então, esse Estado moderno que nós conhecemos, ele necessariamente ele precisa de uma organização. E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. A organização administrativa do Estado. Então, o que seria a organização da administração? Deixa eu só colocar aqui o nosso marcador. A organização da administração é a estruturação das pessoas, entidades e órgãos
que irão desempenhar as funções administrativas, definir o modelo do aparelho, ou seja, é necessário que se siga, né, um modelo, é necessário traçar um modelo de como esse aparelho administrativo do Estado irá se comportar, tá? Se portar. Essa organização se dá normalmente por leis. As leis irão definir como o Estado irá se organizar e, excepcionalmente, ou seja, em alguns casos fortuitos, né, por decreto ou normas inferiores, que a gente também pode chamar de normas infraconstitucionais, tá bom? Então, o Estado, na sua maneira como nós conhecemos hoje, ele é formado por pessoas, tá? Pessoas, é formado por entidades, tá bom? Geralmente, quando se fala em pessoas, a gente também entende que essas pessoas são os agentes públicos, tá? Todos aqueles que trabalham na administração pública como servidores ou servidoras são agentes públicos. Temos as entidades, nós vamos entender hoje um pouco o que seriam as entidades, tá bom? Os órgãos, e todos eles desempenham funções específicas, funções administrativas, tá bom? E tudo isso aí é definido por leis ou normas em caráter excepcional, normas inferiores, né? Como decreto ou normas infraconstitucionais. Esse modelo, essa organização administrativa, dividida em administração direta e indireta, então já temos aqui, ó, a ideia do aparato do Estado. O Estado, então, se organiza desta forma, tá? Essa é a organização administrativa, na prática, tá? Aqui nós temos aqui uma definição clara. A organização administrativa é dividida em administração direta e indireta. Será analisado o seguinte: importante ressaltar ainda que a atividade administrativa hoje também pode ser prestada por pessoas, sim, que estão fora dessa estrutura da administração pública. São pessoas jurídicas sujeitas ao regime privado, ou seja, são pessoas jurídicas de direito privado. Nós também chamamos essas pessoas de particulares. E elas prestam serviços públicos. Esses particulares podem prestar serviços públicos. É muito comum a gente utilizar, né, aquela expressão, né? Esse serviço aqui é terceirizado, ou seja, um particular está prestando serviço para a administração pública. Alguns exemplos aqui de particulares: os concessionários, as concessionárias, permissionárias de serviço público, e existem também os autorizatários, tá bom? Todos eles têm diversos vínculos jurídicos, existem diversos tipos de contratos administrativos. Em aulas futuras a gente vai analisar isso, tá bom? E é importante que você saiba disso. A administração pública é organizada seguindo esses dois pilares principais: a administração direta e a administração indireta. Logo após, a administração também pode, de alguma forma, né, delegar a própria atividade administrativa a pessoas jurídicas de direito privado ou particulares, através dos concessionários, através dos permissionários e etc. Imagina só um exemplo aqui. Eu vou pegar o exemplo aqui do Maracanã, tá? O estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã, quem é dono do estádio do Maracanã? Não é o Flamengo, não é o Fluminense, não é o Vasco, não é o Botafogo. Quem é o dono do estado do Maracanã? É o governo do estado do Rio de Janeiro, certo? Só que o estado do Rio de Janeiro tem muitas coisas para resolver, tem muitos problemas para resolver. Problemas de saúde, problemas de educação, problemas de segurança pública. Então, certas coisas fogem da alçada do estado. Então, o que o estado faz? Contrata um particular e abre ali uma licitação para que particulares, né, desenvolvam ali o trabalho de cuidar do gramado, cuidar das instalações do estádio, do Maracanã. E hoje existe um particular, que é uma concessionária, né, que cuida de todo o sistema, né, de manutenção do estádio do Maracanã. Ou seja, todas aquelas operações de cunho ali de manutenção mesmo do estádio é feito por um particular, porque o Estado deveria fazê-lo, mas não o faz, por outras questões. A gente sabe que existem muitas coisas que o Estado deveria fazer e não faz, ele delega a um particular para que seja feito, tá bom? Então aqui é uma ideia geral da organização administrativa.
No geral aqui, ó, você tem que entender, coloca aí no seu caderno de estudo esse mapa, que é muito importante. Temos aqui, ó, a administração pública, ela se organiza em administração direta, tá? E administração indireta. Então, essa é a organização administrativa, de maneira que reduzida, obviamente, né? Resumida aqui para você, mas você pode deixar aí no seu caderno de estudo essas observações. Então, agora, vamos analisar um pouco das formas de prestação da atividade administrativa. O Estado, ele deve prestar algum serviço à sociedade. As suas funções, né, na verdade, visam isso, o interesse público. Tá? Tudo que o Estado faz visa o interesse público. Se nós temos o interesse público em questão, que está em voga, que está sendo um objetivo-alvo da administração pública, então, obviamente, que a administração ela precisa criar alguns mecanismos para que ela consiga, de fato, cumprir, né, o objetivo traçado, que é o interesse público. Então, existem algumas maneiras que o Estado, a administração, ela se organiza para que ela consiga desempenhar melhor esses papéis, né? Então, existem dois institutos que nós vamos estudar agora, que é a prestação de atividade centralizada ou descentralizada, ou a gente também pode chamar de centralização e descentralização. O que seria a forma centralizada? Quando essa atividade é exercida pelo próprio Estado, ou seja, o próprio Estado está desempenhando uma atividade pelo conjunto orgânico. Ó. Notem que o Estado, tá? Ele é formado por vários elementos. E esses vários elementos a gente chama de conjunto orgânico. E esse conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade é formado na sua intimidade pelos órgãos. Então, os órgãos compõem esse conjunto orgânico que é o próprio Estado. Então, quando os órgãos do Estado estão trabalhando conjuntamente, nós temos ali uma ideia, uma representação de forma centralizada de atividade administrativa. Nessa hipótese, a prestação é feita pela própria administração direta, que é composta pelas pessoas políticas. Então, aqui, ó, esse aqui é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso. As pessoas políticas da administração direta. Quem são essas pessoas? Temos a União, temos os estados, temos os municípios, o Distrito Federal. Então, a gente pode representar cada uma dessas pessoas por uma sigla, para facilitar a nossa vida. Então, ó, U, E, D, F, aqui, ó, D, F, M. Então, U, E, D, F, M é o nosso rol, né, de pessoas políticas. Pessoas políticas. Então, se são pessoas políticas, tá bom? Vou botar aqui, ó, pessoas políticas. Se são pessoas políticas, logo, essas pessoas políticas são capazes de legislar. São capazes de legislar, criar leis, que essas leis, né, obviamente, são elas que irão normatizar a administração pública. Como os poderes irão interagir um com o outro, como as leis poderão ser desenvolvidas e implementadas. Então, essas pessoas políticas têm essa capacidade de legislar. Essas pessoas políticas, nós chamamos ela também de administração direta. Então, só nessa aula aqui você já viu aqui, ó, um dos assuntos mais cobrados em prova de concurso, que são as pessoas que integram a administração direta. Então, a administração direta, ela é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Essa é a administração direta. Ela é formada pelas pessoas políticas, por essas pessoas políticas. E elas têm um diferencial. Elas são capazes de legislar, tá certo? E, a partir disso, ela pode normatizar todo o restante, todo o corpo da administração pública, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visualização.
Pronto. Então aqui a gente já tem a definição do que seria a administração direta de forma centralizada, tá? Então a forma centralizada é o que? Seria a própria administração direta, criando seus órgãos, criando as suas secretarias, para que ela possa administrar, né, e desempenhar alguma atividade administrativa. Já a forma descentralizada, o que seria? Ela acontece quando essa atividade é exercida indiretamente, atuando por intermédio de outras pessoas, seres juridicamente distintos. Se são seres juridicamente distintos, significa dizer que são pessoas que apresentam uma personalidade jurídica diferente, ou que a gente pode chamar de CNPJ, tá? Cada pessoa diferente tem um CNPJ próprio. É como se fosse a pessoa física. Você tem o seu CPF e não existe outra pessoa com o seu CPF igual, a não ser que aconteça uma fraude. Mas não há ninguém com o mesmo CPF, tá bom? Seu CPF é distinto, é único. As pessoas jurídicas auxiliares criadas pelo Estado, então notem, essas pessoas jurídicas auxiliares, que são as pessoas criadas pelo próprio Estado, lembre que o Estado é uma representação, né, da administração direta, aqui ó, na definição, compõe a administração indireta. Então, o Estado cria outras pessoas jurídicas, né, para auxiliá-lo. E essas outras pessoas a gente chama de administração indireta. Quem são elas? Podem não ser, ó, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. Aí, sociedade de economia mista. Vou mostrar aqui para vocês aqui, já no mapa, tá? Então, pessoal, olha só que interessante aqui. Então, nós temos agora o termo descentralização. Então, veja, imagina só que o Estado seja essa esfera aqui, ó, o Estado. E aqui eu vou colocar aqui a União, tá? A União. A União, ela precisa aposentar o pessoal, né? O povo trabalhou e tal. Só que aí ela tem muita coisa para fazer. Ela tem que controlar o país, administrar o país como um todo. É muita coisa. Então, o que ela faz? Ela vai criar uma outra pessoa para cuidar de alguns outros negócios específicos. Por exemplo, ela vai criar o INSS. INSS é uma outra pessoa. E quando a gente fala em pessoa, a gente está se referindo a pessoa jurídica de direito público, tá? PJ, pessoa jurídica. E aqui, ó, é criada uma outra pessoa jurídica. Então, ó, a União, o que ela faz? Ela pega, cria essa outra pessoa jurídica para que possa desempenhar alguma atividade específica de maneira descentralizada, ok? Descentralizada. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma descentralização. A União criou outra pessoa jurídica. Se criou outra pessoa jurídica, ó, se ela criou outra pessoa, se ela criou PJ, então a gente diz que houve uma descentralização. Se ela tivesse criado, né? Se ela tivesse criado um órgão, deixa eu ver, colocar aqui, pronto. Se ela tivesse criado um órgão, seria o fenômeno da desconcentração. Imagina só, a União, ela tem os seus ministérios, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, por exemplo, o MS. Então, o Ministério da Saúde está vinculado à União. Então, quando a União ela cria o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde começa a criar suas secretarias, está acontecendo não a criação de uma pessoa jurídica, está sendo criado o quê? Órgãos. Se está sendo criado órgãos, né? Se foi criado um órgão aqui, nesse caso, né? Nós temos uma desconcentração, tá? Mas para definição aqui, eu acredito que já valeu aqui a ideia, tá? Então, União criou o INSS, tá? Que é uma pessoa jurídica de direito público, é uma autarquia. Então, isso aconteceu porque ocorreu aqui, ó, uma criação de uma PJ, de uma pessoa jurídica,
E a gente chama isso de descentralização. Bom, descentralização. E aí o Estado tem, isso aí já está sabido de muitas pessoas, né? Que a administração direta é formada exatamente por essas pessoas jurídicas. Autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. Aí você vai dizer, se a pessoa tem que decorar tudo isso numa aula só, não se preocupa. Você vai assimilar esses termos, esses conceitos, na medida que você praticar nos exercícios. As definições, a partir dos exercícios, você vai acabar memorizando. Então, aqui um resumo para você, ó. A administração direta, você já sabe, é formado pela União, pelo Estado, pelos estados, né? Pelo Distrito Federal e pelos municípios. Bom, esse é o nosso mapa mental que você tem que colocar aí no seu caderno para que você não esqueça de forma alguma, tá bom? Então, União, os estados, DF e município formam a administração direta. Nós chamamos esses 4 entes aqui, ó, de pessoas políticas. Qual o diferencial? O grande diferencial dessas pessoas políticas? São capazes de legislar. Bom? Ou seja, são capazes de criar leis. Nós chamamos essas pessoas políticas de administração direta. Chamamos ela de administração direta. Outra coisa importante sobre a administração direta é que não há entre elas, entre cada esfera dessa aqui, ó, não há hierarquia. Ninguém manda mais que ninguém aqui. Cada um manda no seu pedaço, tá bom? Ninguém pode querer mandar no outro. Ou seja, cada um desses entes aqui são autônomos, né, na sua esfera de atuação. Por exemplo, a União trata dos assuntos de ordem nacional, federal. Os estados, né, cada estado tem o seu próprio interesse, os interesses, né, cuida dos seus próprios interesses. O Distrito Federal também, e os municípios, cada município cuida dos seus próprios interesses. Então não há hierarquia. Né? A gente não pode dizer que o município está subordinado à decisão do estado, o estado está subordinado à decisão da União. Não. Nós temos aqui esferas distintas, cada um na sua área de atuação, de poder, tá? E elas, obviamente, elas vão se subordinar às suas leis, né? As leis criadas pelo próprio Estado, pela própria máquina estatal. Então aqui, ó, União, Estado, DF, município, pessoas políticas, tem a capacidade de legislar, integra o que a gente chama de administração direta, e entre eles não há hierarquia. Essas são as principais informações que você tem que levar para a sua prova, para você gabaritar, tá bom? Lembrando que essas pessoas políticas, elas são capazes de criar outras pessoas jurídicas. Então, a partir delas, ocorre o fenômeno que a gente chama de descentralização. Descentralização, que é o fenômeno onde ocorre a criação de outras pessoas jurídicas. Então, esse é o fenômeno que a gente percebe a partir da administração direta. Já a administração direta, nós podemos utilizar um mnemônico famoso no mundo dos concurseiros, né, que é o mnemônico FASE. E a FASE, o que é a FASE? É a fundação pública, tá? Fundação pública. E aí vou dar um exemplo aqui para você de cada uma. IBGE é uma fundação pública. Temos também autarquias. Geralmente as autarquias, elas são criadas por lei, tá bom? Temos um exemplo de autarquia, vou dar um exemplo aqui, ó, INSS, a autarquia, tá bom? É criada por lei, as demais são autorizadas por lei. Temos aqui, ó, a Sociedade de Economia Mista, tá? Sociedades de Economia Mista. A Sociedade de Economia Mista, ela é uma empresa, né, obviamente, que tem aqui capital privado, por isso que é Sociedade de Economia Mista. Existe, geralmente elas estão organizadas na forma SA, que é Sociedade Anônima. Geralmente elas têm capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, pessoas físicas ou até mesmo empresas podem comprar cotas acionárias dessas empresas e investir nessa empresa, no desenvolvimento dessa empresa. Então essa Sociedade de Economia Mista, ela é conhecida, vou dar um exemplo aqui de uma, né, que é muito conhecida pelo brasileiro, né, e muitas vezes fica na bronca, né, com essa empresa.
uma empresa estatal, que é chamada de Petrobras. Bom, lembrando que o governo, né, detém 50% mais um, né, das ações da empresa, ou seja, é o maior capital acionário que tem, né, tem o controle acionário da empresa, ou seja, é o que dá a última palavra em todas as decisões dessa empresa, tá bom? Temos aqui, ó, as empresas públicas também, muito bacana esse tópico aqui, ó, empresas públicas. Existem várias empresas públicas, eu vou dar o exemplo de uma aqui, também muito conhecida, que é a Caixa Econômica, né? Caixa Econômica, Caixa. Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública. Todos esses aqui, ó, integram o que a gente chama de administração indireta, fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. É muita coisa, né? Obviamente não dá para a gente abarcar todos os detalhes aqui, somente nessa aula. A gente vai se aprofundar mais em aulas futuras, tá bom? Então aqui, ó, uma diferença importante para a sua prova. Descentralização é diferente de desconcentração, tá? Grifem aqui, ó, essas duas palavras em destaque, ó, estão em maiúsculo, CE, e na parte aqui, ó, na palavra desconcentrar, você grifa aqui o CO, tá? O CE a gente vai entender como. O que seria descentralizar? Seria criar outra pessoa jurídica. A gente diz que foi criado um ente. Então, se foi criado um ente ou uma pessoa, um ente aqui nesse caso tem o mesmo significado e mesmo peso de pessoa, tá? Se foi criado outra pessoa ou outro ente, então ocorreu uma descentralização. Lembre do exemplo que eu mostrei para vocês, ó, a União. A União, ela precisa aposentar as pessoas. Ela não vai conseguir fazer sozinho esse trabalho. Então, o que é que ela faz? Ela cria, né, ó, outra pessoa jurídica. Nesse caso, INSS, outra PJ. A União tem uma personalidade jurídica, obviamente. Então, a União cria outra PJ, outra pessoa jurídica, para desempenhar alguma atividade administrativa. Nesse caso aqui, ó, nesse processo, onde uma pessoa criou outra pessoa, a gente chama de descentralização. Aconteceu o fenômeno da descentralização. Agora aqui, ó, desconcentrar. Quando a gente tem aqui o CO, você vai entender esse CO como criar órgão, tá? Se a administração está criando órgão, ela está desconcentrando. Vou dar um exemplo de novo da União. Imagina só a União. A União começa a criar os ministérios, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, tá? Então, cada ministério desse está vinculado ao Poder Federal, à União. Então, notem, todos eles estão trabalhando conjuntamente para satisfazer o interesse da União. Então, essa estrutura aqui que a gente está vendo é um processo de desconcentração, tá? Porque a União está desconcentrando, está criando órgãos. E na medida que mais órgãos são criados, né, obviamente você vai estar desconcentrando. Então, aqui é um fenômeno da desconcentração. Desconcentração. Bom? Desconcentração. Então, o Ministério da Economia pode criar aí, sei lá, um departamento de fiscalização tributária, e isso vai acontecendo e vai criando aí uma malha interna da própria administração, com o intuito de administrar, administração, fazer alguma atividade específica dentro da administração. Então, esse fenômeno é a desconcentração. Então, aqui, ó, criou órgão, desconcentração. Criou ente, criou pessoa, descentralização. Tá bom? Então, agora é a hora do jogo. Vamos fazer os exercícios, vamos ver se vocês estão aí afiados, tá bom? A questão número 1 fala sobre a responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa. Julga o seguinte item. Considera-se descentralizada, olha aqui novamente a palavra, descentralização, né? Descentralizada, a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta. Olha só, diversos órgãos da administração direta em âmbito federal, estadual ou municipal. Então,
Quando é que nós temos uma atividade descentralizada? Quando uma pessoa jurídica, por exemplo, ó, ela cria, vou botar aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, ó, cria outra pessoa jurídica. Então, o órgão, ele não é uma PJ, ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um órgão, está imputado à pessoa que criou ele. Então, nesse caso, pessoal, olha só, não há compatibilidade aqui, ó, dos conceitos, né? Descentralização é uma PJ criando outra PJ. E esses órgãos aqui, ó, não faz parte, né, da definição de descentralização, não tem nada a ver, é uma questão que ela misturou os termos aqui, os conceitos, então nosso gabarito aqui é errado, tá? Na verdade, quando a administração ela cria diversos órgãos, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, ela tem o intuito de desempenhar uma atividade fim, uma atividade específica, e o fenômeno disso, quando ela está fazendo isso, criando órgãos, é o fenômeno da desconcentração. Desconcentração. Então não tem nada a ver com descentralização. Desconcentração. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Aqui, ó. No estado Delta, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Cargas, essa delegacia aqui, ó, tinha atribuição para investigar os crimes que o denominavam. Diante do aumento das estatísticas de crimes patrimoniais de automóveis, então está acontecendo um aumento, ó, do crime, né? Cargas na área circunstancial daquela unidade de polícia judiciária, a autoridade competente desmembrou. Então, ó, a autoridade competente, que é essa delegacia aqui, ó, de roubos, a DEFAC, desmembrou regularmente as atividades da então DEFAC, aí, ó, de maneira que atualmente existem duas delegacias, ó. Era uma, agora é duas. Elas são distintas e são especializadas. Agora tem a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, DRFA, e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Ou seja, foi criado um outro órgão, certo? Nós tínhamos uma delegacia, agora temos duas. Então, o que aconteceu? Houve uma criação de órgão aí. Vamos achar agora o gabarito. De acordo com a doutrina de direito administrativo, a providência adotada pelo Estado Delta denomina-se descentralização. Ó, descentralização, você sabe que não tem nada a ver com criação de órgão, tá? Então, já elimina aqui. Houve delegação funcional mediante divisão externa. Pô, pessoal, a gente nem estudou isso aqui, não tem nada a ver. Houve outorga administrativa. Quando se fala em outorga, é um termo, tá, que está se referindo a um processo de delegação. Mas esse processo de delegação está contido, ó, dentro da descentralização. Então, se está relacionado à descentralização, está errado. Então, o item D, desconcentração administrativa, consistente em distribuição interna de competência. Sim, o próprio Estado, dentro dele, né, criou uma outra delegacia. Então, isso é o que? Uma desconcentração administrativa. Gabarito D, a letra E, descentralização, não tem nada a ver. Então, o item D é o nosso gabarito. Fácil, né, pessoal? Questão simples. E é assim que tem que ser. Você vai praticando, você vai vendo que não é tão difícil quanto parece. Tá bom? Se está criando outra delegacia, então está criando o quê? Outro órgão. Se está criando um órgão, é desconcentração. Sempre assim, lembre-se disso, tá bom? Questão número 3. O processo de desconcentração na administração pública é entendido como um procedimento de repartição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. Sim, com certeza. Existe o quê? Uma repartição ou divisão de competências dentro da pessoa jurídica. Então vamos analisar novamente. Imagina aqui, ó. Temos aqui o Estado, né? Por exemplo, Estado Delta, por exemplo. Estado Delta. Aí o Estado, ele tinha uma delegacia, ó, Departamento da Polícia do Estado. Pronto. Aí essa aqui era, vamos supor, um órgão, né? Aí assim, olha, eu vou criar outro porque esse órgão aqui, ele não está dando conta, é muita coisa. Então vou criar agora Departamento de Fiscalização e Investigação. Pronto. Então o que aconteceu?
O Estado, ele dentro da própria pessoa jurídica que ele é, ó, a própria estrutura que ele é, a estrutura jurídica que é uma pessoa, ele cria órgãos. Esse fenômeno aqui é a desconcentração. Ele cria órgãos. Lembre-se que os órgãos, eles não são pessoas jurídicas, eles não têm CNPJ, tá bom? Então qualquer coisa que um agente fizer de errado aqui, ó, juridicamente será imputado a quem? Ao Estado. Tá bom? Então o Estado irá responder objetivamente a qualquer coisa que acontecer. Beleza? Só que a Constituição prevê a possibilidade de regresso, mesmo em caso de dolo ou culpa, né? Para que o agente também possa ser punido, né? Eventualmente, caso ele cometa algum crime aqui no órgão ou alguma secretaria, etc. Tá bom? Então, beleza. Então aqui a gente viu, né, que a pessoa jurídica cria o órgão. Isso é um exemplo de desconcentração. Vamos para o gabarito agora. Acerca do processo de desconcentração, você sabe que é criar órgão. Assinar a afirmativa correta. Letra A. Ocorre quando uma ONG presta serviço para o tribunal. Não tem nada a ver, né? Uma ONG é uma entidade particular, não tem nada a ver com prestação pública. Letra B. Ocorre quando um Estado cria empresas públicas. Bom, pessoal, lembre-se, empresas públicas são pessoas jurídicas. E o Estado também é uma pessoa jurídica. Então, se uma pessoa jurídica está criando outra pessoa jurídica, aqui a gente tem a descentralização e a questão, ela quer um processo de desconcentração. Então, a questão está errada, tá? Letra C. Ocorre quando a União, pessoa jurídica, cria uma sociedade de economia mista. Lembra? Se a União, que é uma pessoa jurídica, está criando outra pessoa jurídica, o processo aqui em questão é a descentralização e não desconcentração. Vamos eliminar. Letra D. Ocorre quando o município, que é uma pessoa jurídica, cria novas secretarias. Se está criando novas secretarias, obviamente o município, né, é o superior hierárquico dessas novas secretarias. Então, nesse caso, nós temos aqui um exemplo claro de uma pessoa jurídica criando órgãos. Então, nosso gabarito aqui, ó. Letra T é o nosso gabarito. Letra E. Ocorre quando o governo delega atividades para um concessionário. Esse aqui é um processo de descentralização, está envolvido, né? Está dentro do processo de descentralização e não é o nosso gabarito. Uma coisa interessante, pessoal, é que a gente deve notar é que entre os órgãos e a pessoa jurídica existe hierarquia. Existe uma cadeia de comando. Então, pessoal, para que você lembre, né, você saiba disso, saiba diferenciar, por exemplo, no seu município, a Secretaria de Educação, ela está vinculada ao município, à prefeitura municipal. Então, ela deve, obviamente, seguir, né, a diretriz de trabalho do município. O município vai definir o que a secretaria deve fazer. Obviamente, existe ali uma hierarquia, existe uma subordinação. A secretaria não poderá fazer o que ela bem entender, ok? Então, esse é o nosso gabarito. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Muita coisa eu sei para sua cabeça, mas na medida do tempo, conforme as aulas forem acontecendo, nós iremos estar trabalhando esses termos, esses conceitos. Com exercício, você vai ver que você vai pouco a pouco assimilar. Não tem jeito. Para que você possa ser um aprovado em concurso público, você precisa se dedicar, fazer exercício, pegar a teoria chata para carvalho, eu sei que é, mas você vai conseguir se você não desistir. E meu objetivo é fazer com que você mantenha-se firme até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixe seus comentários, suas críticas, tá bom? Sugestões. E espero que a gente possa em breve se ver em mais vídeos aqui no canal de educação que mais cresce no Brasil. Obrigado por sua atenção e até a próxima.